não contar. Mas uma pessoa que é dizimista fiel aqui, essa semana eu conversei com ela, e ela disse que o mês passado ela fez uma prova com Deus. Ela disse assim para o Senhor: Senhor, eu sou dizimista fiel, eu sirvo ao Senhor, e eu estou precisando de uma provisão a mais. E Deus entrou na vida dela, tá? Entrou com providência, tá? Trouxe um presentão para ela, uma coisa bem tremenda. Não vou falar valores, mas eu só sei dizer que é uma coisa bem sobrenatural, sabe, Thelma? Bem fora do normal, do comum, porque o nosso Deus, quando Ele surpreende fora do comum, porque Deus, Ele não depende de atitudes humanas, amém, gente? Tá? Então, se você for fiel a Deus, Deus com certeza, Ele vai entrar na sua vida, amém? Diga graças a Deus. Pega a palavra de Deus na sua mão. A semana que vem nós vamos começar o jejum da vitória. É um jejum nacional de todas as igrejas do Evangelho Quadrangular do Brasil. Se Deus deu a visão ao nosso líder nacional, é porque Ele vai liberar grandes coisas. Porque Deus não chama ninguém, um ministério inteiro, Vanessa, para jejuar, para não fazer nada. Não, Ele vai liberar grandes coisas. Então você não pode ficar fora desse jejum da vitória, amém? Em nome de Jesus, se prepare, venha domingo que vem para receber a palavra base desse jejum da vitória. Serão 21 dias de jejum. A visão foi dada para o nosso líder nacional. Os 20 mil templos quadrangular do Brasil vão estar entrando em jejum juntos, amém? Juntos, 21 dias de jejum. E se Deus pediu isso, é porque Ele vai fazer grandes coisas. Então nós não podemos ficar fora, amém? Abra a palavra de Deus comigo em Tiago 4, verso 6 e 7. Quantos querem ser honrados por Deus? Diga amém. Quantos querem viver o favor de Deus? Dá graças a Deus. Mas você sabia que o favor de Deus é para humildes? Porque os orgulhosos, a Bíblia diz que Deus se opõe. Nosso tema hoje é: a humildade precede o favor de Deus. Ou seja, antes de viver o favor de Deus, eu preciso desenvolver humildade. Às vezes tem coisas que estão sendo impedidas na sua vida que você está achando que é o diabo, e não é o diabo. Não é. Vou mostrar hoje pela Bíblia. Não é o diabo, é Deus que está se opondo a você por causa do orgulho. Porque os orgulhosos, Deus se opõe. Amém? Tiago 4, versos 6 e 7. Quem achou, diga amém. Vê se você grifa na sua Bíblia. Vamos acompanhar. Diz assim a palavra: mas Ele nos concede graça maior, porque diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça, favor e merecido aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Feche os olhos. Senhor amado, fala ao nosso coração nessa noite. Abra bem o nosso entendimento, para que possamos, meu Deus, compreender. Traz direção nessa noite. Que o Teu Espírito Santo libere direção, visão. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo libere sobre nós cura nessa noite. Que o Teu Espírito Santo libere uma palavra, uma direção, uma visão, uma vitória sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. E todos digam amém? Deus quer confrontar as estruturas do orgulho. Esse texto, ele nos mostra lições importantes. E às vezes você pensa que é o diabo que está impedindo. Você está expulsando demônio, você está repreendendo Satanás,
E não é o diabo, é Deus. Por causa de uma falta de atenção a um mandamento tão importante com relação à humildade e com relação ao orgulho. Então a gente precisa entender, porque muitas respostas podem estar resvalando nesse princípio. Amém? O versículo 7 diz: submeta-se a Deus para depois resistir ao diabo. Então, antes de resistir ao diabo, você precisa estar submisso a Deus e a sua palavra. Se eu não me submeto à palavra, eu não estou me submetendo a Deus. Logo eu não vou conseguir resistir ao diabo, e ele não vai fugir de mim, ele vai ficar presente na minha vida, me atacando, mudando as minhas histórias, atrapalhando a minha vida, atrapalhando o meu desenvolvimento, atrapalhando os meus relacionamentos. Por quê? Porque o princípio de tudo é se submeter a Deus e a sua palavra. Então não tem como eu resistir ao diabo. Eu não consigo vencer um vício, eu não consigo vencer um comportamento, eu não consigo vencer uma distração da minha alma. Sabe quando você cai sempre no mesmo lugar? Você não está conseguindo resistir. Mas por quê? Porque não se submete a Deus. Então presta bem atenção, que são conceitos muito importantes, dos quais dependem a nossa vida. Amém? Olha para o seu irmão e diga para ele assim: o que Deus tem para você é para você, mas faça a sua parte. Amém? Ou seja, Deus tem uma vitória espiritual, tá? Mas eu preciso me submeter a Ele, tá? E às vezes o caminho de Deus, Florinda, é deserto. Eu vi que eles cantaram muito sobre deserto hoje. Vitória no deserto, quebrando cadeias no deserto. E ainda tem caminho no deserto. Estou vendo aqui ainda que ficou um hino para trás, que caminho no deserto. E às vezes Deus, Leli, Ele usa deserto para nos tratar, para nos submeter. Eu vou falar sobre um personagem bíblico que todo mundo conhece, mas tem pormenores nele que mostram que Deus tratou essa pessoa na humildade. Deus tratou a humildade dessa pessoa no deserto. O deserto é a escola de Deus. E quando a gente se submete e se quebranta, como é que eu sei que eu estou me submetendo ao deserto e a Deus? Quando eu me quebranto no meio do deserto, quando eu não endureço no meio do deserto. Porque endurecer no meio do deserto é endurecer na mão de Deus, e isso é uma péssima decisão, é uma decisão terrível, que vai nos apartar da graça de Deus. Então está no deserto, está numa tempestade, está numa situação difícil, a primeira coisa que você deve fazer, e a única que você não deve abandonar, é o quebrantamento, Sandra, o quebrantamento no meio do deserto, porque Ele vai tratar você, porque antes de te usar, Deus primeiro quer se relacionar com você. Amém? Diga para o seu irmão: antes de ser usado, Deus quer ser íntimo. Amém? Porque o íntimo, a hora que vierem os dias difíceis, se você é íntimo de uma pessoa, você conhece ela, só de olhar. É mais do que ser usado por Deus. Ser íntimo de Deus é você, no dia do deserto, não se desesperar, porque você conhece o Deus que tem o controle de tudo. Você não se desmonta no meio das situações, mas você sabe que dias melhores virão. Não é só tempestade, tem dias de sol também, graças a Deus, né? Amém? O deserto é para você aprender a depender dEle, porque pessoas autossuficientes,
Pessoas que dependem da sua força não vão conseguir depender de Deus. Então no deserto Deus te deixa só com aquele negocinho assim, o suficiente, sabe, Florinda? O suficiente para cada mês, para você depender. Então para amanhã eu preciso da graça de Deus. Quantos precisam da graça de Deus amanhã? Diga amém. Quantos precisam da graça de Deus depois de amanhã? Diga glória a Deus. Então você está dependendo de Deus, porque cada dia Deus derrama um pouco da sua graça. Amém? Abra comigo em Atos dos Apóstolos 7:22, vamos ver sobre Moisés. Atos 7:22. Presta atenção. Moisés foi educado em toda sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Diga comigo assim: poderoso em palavras e obras. Quando você ouve isso aí, o que você pensa? O cara é o máximo. Fala bem, né, Florinda? Entendido nas ciências, comeu nos melhores lugares, teve a melhor educação nos melhores colégios do Egito, toda a ciência, toda a arquitetura do Egito, toda a sabedoria do Egito, estava sobre esse homem. Mas raciocina comigo, como que Deus vai trabalhar numa pessoa que tem tudo? Que é sábio, que é inteligente, que é autossuficiente, que tudo que a terra tinha para oferecer, está sobre ele. Como que Deus vai trabalhar? Não, Deus mandou ele primeiro para o deserto. Ele matou um egípcio por impulsão. Por quê? Porque ele achava que ele podia tudo. Porque ele foi criado como príncipe e poderia tudo. Então não estava ainda pronto para viver o propósito de Deus. Samuel não estava pronto para viver as promessas de Deus. Deus tem grandes promessas para você, mas primeiro Ele vai te preparar. Amém? O deserto é usado para te preparar. Então não tenha medo do deserto, não fique entristecido no deserto, não fica revoltado no deserto, mas usa o deserto para te preparar. O deserto você dobra o joelho e clama a Deus e chora bastante, rega o deserto com lágrimas na presença de Deus, porque Deus está te preparando para o melhor que Ele tem para a tua vida. Amém? Então veja só, como que Deus ia usar esse homem? Não tinha como. Ele estava muito cheio de si, e para o Espírito Santo habitar na gente, usar a gente tem que se esvaziar, e o deserto serve para esvaziar. As situações difíceis servem para fazer você depender de Deus, tirar a dependência de você, da força do seu braço, do seu eu, do seu achar, da sua maneira de resolver. Deus quer que você dependa dele. Por isso o deserto. Muito bem, matou um egípcio, foi embora como fugitivo do Egito, ficou 40 anos no deserto. Diga comigo, 40 anos. É tempo, hein, gente? Só que no deserto ele foi transformado pelo quebrantamento. Ali ele teve um encontro com Deus. O encontro com Deus não foi no palácio do faraó. O encontro com Deus não foi no meio da ciência do Egito. O encontro com Deus não foi no meio do dinheiro, dos bens materiais, da abundância do Egito. Mas o encontro com Deus, Vanessa, foi no deserto, no meio de uma sarça ardente.
diz a palavra de Deus. Então o encontro com Deus foi no meio do deserto. Ali Deus disse para ele: tira a sandália do teu pé, porque o lugar onde você pisa é santo. E falou com ele, Deus revelou-se a ele. Quantos querem ver Deus se revelar à sua vida? Diga glória a Deus. Deus vai se revelar a você a hora que Ele tiver o teu coração por inteiro, a hora que Ele tirar as fortalezas do teu coração, a hora que Ele tirar todas as prisões de dentro de você. Hoje foi falado sobre cadeias quebrar, então peça ao Espírito Santo que quebre cadeias essa noite, de dentro do seu coração, do seu eu, da sua maneira de resolver. Deus quer você por inteiro, antes de se revelar a você, Ele quer você por inteiro, Ele quer o teu coração por inteiro, aleluia. Ele quer ter você completamente dependente dEle. Ele quer que você ouça Ele, e que você não diga assim: eu não vou seguir essa direção, eu tenho um outro caminho para seguir. Não, é os caminhos que Ele te mostrar. A Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito. Dependência de Deus, totalmente dependente de Deus. Foi isso que o deserto fez com ele. Era um homem poderoso em palavras e obras. Diga comigo: poderoso em palavras e obras. Vamos ver agora, depois do deserto, como é que ele ficou. Hoje, quando eu li, eu fiquei até rindo, porque o deserto trata a gente. Êxodo 4, abre lá comigo. Aqui é depois do deserto já, viu? Aqui Moisés já tinha passado pelo deserto. Êxodo 4, versículo 10. Depois do deserto, presta atenção, Deus diz para ele assim: vá a Faraó e fale com ele. Diga comigo: ele era poderoso de palavras. E agora, depois do deserto, disse porém Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem parece o mesmo homem, nem no passado nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem. Cadê o poder? O que aconteceu? O deserto tratou. O deserto tratou. Deus está mexendo em você, irmão. O deserto está tratando você, está mudando a tua estrutura, está mudando a tua história. Não fica mal no deserto não, glorifica a Deus no meio do deserto, aleluia. Deus está trabalhando em você nos dias difíceis. Deus está trabalhando em você quando a porta está fechada, quando você fica oprimido, quando você fica entristecido, quando você fica até depressivo. Deus está trabalhando em você. Não é o diabo, é Deus. É Deus. É Deus trabalhando em você. É Deus. Aquela angústia que você sente que só sai com a oração, é Deus, porque a angústia faz você ir orar e se encontrar com Ele, aleluia. É Deus tratando em você. Ele volta agora no Egito, depois do processo do deserto. Agora nem falar ele sabe mais, gente. Agora ele depende de Deus em tudo. Quer dizer, antes era poderoso em palavra, agora ele diz assim: Senhor, se o Senhor não for comigo, nem falar eu sei. É isso que Deus quer criar em você. Nem falar eu sei. Deus não quer que você tenha plano B, não precisa de plano B, o plano dele é perfeito. Deus não precisa de plano B. Escuta bem, igreja, escuta bem, você que é casado, você que é filho, você que é pai, não precisa de plano B. Deus é perfeito. Às vezes você olha para situações da sua vida durante a semana, aleluia. Espírito Santo está falando com você nessa noite, ouça a voz de Deus, aleluia. Às vezes você fala com o Senhor durante a semana sobre situações da sua vida, e você diz: parece que não tem saída. Deus não tem plano B, o plano dele é perfeito. Ele voltou para o Egito e falou 6 vezes a Faraó o que Deus queria. Deus queria que o povo
se encontrasse com ele no deserto. Presta atenção, note. Quando Moisés foi tirar o povo do Egito, Feliciano, ele não disse: eu vou levar eles para a terra da promessa, mas ele disse: eu vou levar eles no deserto, porque antes da promessa, tem que passar pelo deserto para ser tratado, moído, transformado, para que a hora que a promessa chegar, você saiba entender os caminhos de Deus, para não perder, para não deixar escapar pelas tuas mãos, pelo vão dos dedos, a promessa de Deus. Quem está entendendo, da glória a Deus? Então, gente, em nome de Jesus, o deserto é para você aprender a ter intimidade. Êxodo 7, abre lá para mim, Karine, verso 16, olha lá que interessante. Lá diz assim: Moisés já estava em frente ao faraó. O Senhor, o Deus dos hebreus, mandou-me dizer: deixe o meu povo ir para prestar-me culto. Aonde? Aonde? No deserto. Mas até agora você não me atendeu. Presta atenção. Em nenhum minuto ele disse: Deus mandou tirar o povo dele aqui para pôr na terra da promessa, mas para levar para o deserto, para me cultuar, para me adorar, para ter intimidade, para aprender a depender de mim. Vai receber só o necessário ali no deserto. É o pãozinho de cada dia, é a coisinha de cada dia. Para quê? Para aprender a depender de Deus, que quando Deus fizesse eles crescerem, e eles entrassem na terra da promessa, eles jamais se esquecessem que não era a força do seu braço, mas que era Deus que estava fazendo. Amém? Então, em nome de Jesus, Deus leva você para o deserto antes de você casar, jovem, para ensinar você que quando você casar, você lembrar: isso aqui é um propósito de Deus, é Deus que está na minha vida, é Deus que entrou, é Deus quem faz. Em nome de Jesus, é Deus quem fez. Se foi Deus quem fez, isso tem que prevalecer na minha vida. Sabe por que Deus leva você no deserto antes de você engravidar, antes de você ter filho? Para que quando vier o filho, você glorifique a Deus. Ele não é praga, ele não é maldição, filho é bênção, em nome de Jesus. Ah, mas não para a boca, não muda, não sei o que. Não, gente, tudo muda, tudo é transformado, tudo é curado, tudo é propósito de Deus. Recebe essa palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. Deus levou eles lá para ter intimidade, porque se o povo fosse direto para a terra da promessa, sem o tratamento do deserto, o povo ia tratar a terra da promessa como o seu tudo, o seu ídolo. Se Deus te honrar e te estabelecer do jeito que Ele falou que vai estabelecer, sem tratar você primeiro, Ele perde você. Você se perde no meio das riquezas, você se perde no meio dos sentimentos, você se perde no meio das situações, porque daí vai fortalecendo o teu eu. E não, você tem que entender que tudo veio de Deus. Tudo veio de Deus. A tua vida veio de Deus, a tua casa veio de Deus, a tua história veio de Deus. Amém? Tudo que você tem e é, vem de Deus. Amém? Olha para o seu irmão e diga para ele assim: tudo que você é e tem, vem de Deus. Então Deus levou Moisés ao deserto e nos leva para nos livrar da dependência da carne. Porque se Ele deixa a gente com a nossa autossuficiência, a glória vai ser de quem? Nossa. Mas mesmo Deus não deixando a glória na nossa mão, presta atenção. Eu disse para você que a bênção de Deus é para quem é humilde e não orgulhoso. Quando é que eu estou sendo orgulhoso, pastor? Presta atenção. Quando eu penso assim: se não for eu levantar de manhã cedo e trabalhar, se não for eu colocar dinheiro dentro dessa casa, todo mundo morre de fome. Deus está dizendo para você nessa noite: se não for eu deixar você acordar vivo, quem é que ia sustentar a casa? Era você, se você acordasse morto. Quem está entendendo, diga amém.
Se não fosse eu... Pois é, em vez disso você deveria pensar, se não fosse Deus te dar saúde, sabedoria para adquirir clientes, mandar clientes na porta do teu emprego, é você que busca os clientes, não é você, é Deus que traz, é Deus que convence, é Deus que manda. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Se não é Deus abre porta, ninguém abre. Se não é Deus que estabelece, ninguém vira nada, ninguém é nada, ninguém é coisa alguma se Deus não estiver na frente. Quando que eu estou sendo orgulhoso? Quando eu penso, eu conquisto porque eu sou bom. Mas quem te dá a inteligência? Se não for eu, se não for eu, mas quem te faz alguém neste mundo? Se não é Deus? No começo aqui foi falado sobre um médico, conheci ele, convivi com ele muito tempo. Hoje ele não está mais no nosso meio. E daí? Ainda disse para minha esposa, ele era tão útil, mas Deus sabe porque o levou. Era servo de Deus. Para quem não sabe, ele era servo de Deus, um homem lavado no sangue de Cristo. Deus sabe os tempos. Quem te faz alguém nesse mundo? Não seja orgulhoso. Moisés era poderoso em conhecimento de ciências, e agora é um homem que não sabe nem falar. Agora ele está pronto para viver os milagres, porque agora ele não sabe falar. Agora ele precisa que Deus coloque a palavra na boca dele. Quem está entendendo, diga amém. Sabe quando Deus vai nos honrar? Quando o nível de dependência foi o seguinte: Senhor, eu não sei como tratar dentro da minha casa, eu preciso que o Senhor me dirija. Senhor, eu não sei como tratar no meu trabalho essa semana, eu preciso que o Senhor me dirija. Senhor, eu não sei se eu vou acordar amanhã, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua graça, eu preciso que o Senhor me dê vida para criar meus filhos, eu preciso do Senhor. O Senhor é tudo, o Senhor é o dono da história, o Senhor é o dono do mundo, o Senhor é o dono da existência, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando chegar nesse nível de dependência, Deus vai entrar na nossa vida e vai nos honrar. Amém? Estão conseguindo entender que às vezes não é o diabo, a gente está repreendendo o diabo e é Deus que está se opondo? Porque tem alguma coisa para tratar em nós. Sempre que humildemente suportarmos o trabalhar de Deus na nossa vida, nos desertos e nas tempestades, Ele vai nos encher e vai nos capacitar a vencer o diabo. Voltando lá no texto original, Tiago 4, versos 6 e 7. Ou seja, Deus resiste, se opõe ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Tiago 4, 6, verso 7. Um pensamento seguido: submetam-se a Deus, ou seja, sejam humildes e não orgulhosos, aí vocês vão conseguir resistir ao diabo e ele vai fugir de vocês. Você não vai cair no laço do diabo, o diabo não vai ficar perturbando a sua casa, a sua família, não, ele vai sair da sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Então, ou seja, traduzindo, sejam humildes e não orgulhosos, aí vocês vão estar se submetendo a Deus. Resistam ao diabo, porque daí está se submetendo a Deus, o diabo vai ficar resistido e vai fugir. Não é você que tem que mudar da casa, mas é o diabo que sai das paredes da sua casa. Não é você que tem que sair do emprego, mas é o diabo que sai lá do teu trabalho e solta aquelas pessoas invejosas, perturbadas, e ainda acaba se convertendo e honrando ao Senhor. Quem está entendendo da glória a Deus? Amém? Agora, qual é o nosso nível de humildade? Passando por desertos, por processos, ouvindo a Deus. Qual é o nosso nível? Oramos, sai demônio, sai diabo, mas não são os demônios que estão nos resistindo, é Deus. Volta lá no versículo 6, é Deus.
Ele concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos. Se Deus estiver se opondo, quem consegue vencer? O diabo a gente jejua, a gente ora, a gente expulsa, pastor João. E Deus? Deus ninguém mexe, gente. Se ele falar que não, que você não vai sair do lugar, você não sai do lugar. Por causa do quê? Do orgulho, né? Alguns exemplos de orgulho. Um filho que não aceita a correção dos seus pais. Orgulho. Seus pais viveram mais que você. Jandira, você lembra de você grávida? Você lembra de você grávida? Custou bastante? Você lembra de você grávida, Florinda? Então, um filho que não aceita a correção dos seus pais é orgulho. Aí Deus vai resistir você. Uma ovelha que não aceita a correção do seu pastor, gente, se eu não puder ajudar, atrapalhar, eu não vou, tá? Eu vou dentro da palavra para te ajudar. Só que na palavra, João Victor, eu vou ter que falar a verdade. Nem que eu arranque seu couro, mas eu prefiro arrancar o seu couro do que perder você. Amém? Eu prefiro arrancar o seu couro do que perder você. Quando você não aceita a correção do seu pastor, é orgulho. Uma pessoa que não aceita que as outras mostrem que ela está errada em palavras e atitudes, orgulho. Aí Deus está te resistindo. Um marido que a esposa está magoada por atitudes e ele ignora, orgulho. E uma esposa vice-versa, pode ser a esposa. Uma pessoa que não perdoa a outra, mesmo sabendo que está negociando a sua salvação, orgulho. Aí é Deus que se opõe a você, não é diabo. Você tem que tratar o seu coração, tem que ter um tratamento dentro de você, porque a porta vai continuar fechada, porque é Deus que está se opondo. E para Deus parar de se opor, tem que tirar o orgulho e colocar humildade. Quem está entendendo, diga amém. Um funcionário que não aceita a correção do seu superior, orgulho. Eu não preciso desse emprego. Claro que precisa, senão não estava ali trabalhando. Claro que precisa. Já escutou gente falar isso para você, Feliciano? Já escutou, Florinda? Não preciso dessa dessa porta, dessa loja. Claro que precisa, gente. Um funcionário que não aceita a correção do seu patrão é orgulho, e daí Deus vai se opor. Não é o diabo, não adianta você jejuar falando, é o diabo. Não é o diabo, é Deus. Aí você precisa ser tratado, quebrantar esse coração, amém? Entrar na obediência, amém? Ou seja, aceitar a correção dos seus pais, jovens, aceitar a orientação dos seus pais, você que já é adulto, ouvir a voz da sua mãe, do seu pai, amém? Da pessoa que está mostrando para você onde você está errado, em nome de Jesus, sentar com o teu marido, com a tua esposa e ver o que está acontecendo e não só ignorar. Essas pessoas não é o diabo, mas é o próprio Deus que se opõe. Ou você entra no deserto, no processo, para depender totalmente de mim, diz o Senhor nessa noite, e entender o que eu tenho com você, ou você não vai sair do lugar, você que escolhe, que daí Deus se opõe. Se o Moisés não fosse para o deserto, presta atenção, vamos analisar, matou o egípcio. O que ia acontecer, pastor João? Qual ia ser os próximos capítulos? Preso e morto, porque ele era hebreu, preso e morto, e ia acabar a história ali. Mas como ele foi inteligente e foi para o deserto, nos 40 anos de certo que amassou daqui, amassa de lá, massa daqui, massa de lá, até que a hora que ele estava bem amassadinho, Deus apareceu na sarça ardente, se encontrou com ele e mandou ele voltar. Ele estava um pianinho, nem falar mais ele conseguia. Se o Senhor não me encher, eu não sei nem o que eu falo. Quem está entendendo, diga amém. Né? Uma vez ouvi uma pessoa dizendo assim, eu levo louvor nas costas. Ai, gente do céu.
Pelo amor de Deus, esse orgulho. Ninguém leva louvor nas costas. Ninguém leva ministério nas costas, ninguém leva igreja nas costas. A igreja é de Deus, a igreja foi comprada pelo sangue de Cristo. É Ele que orienta, é Ele que guia, é Ele que levanta, é Ele que exalta, é Ele que é Senhor da igreja. Então, sem orgulho. Ah, mas se não for eu, esse departamento não funciona. Experimenta sair e largar o departamento para você ver se não funciona. Eu te garanto que funciona. Mas direitinho, fica um pianinho, porque é Deus. Sem orgulho, que Deus vai resistir você. O grande desafio dessa noite é o coração endurecido do ser humano, Sandra. Deus envia a palavra, direção, todos os dias, mas daí o coração está duro, o coração está orgulhoso, está uma pedra. Aí Deus vai certamente confrontar a nossa independência dele, a nossa justiça própria, as nossas decisões loucas, porque o Moisés matou o egípcio numa decisão louca. Deu um negócio na cabeça dele, falou lá, matei, acabou. Então quer dizer, quem não depende de Deus tem decisões loucas por causa do orgulho ferido. Quantas discussões, brigas, ataques dentro de casa, por causa de orgulho, porque você não consegue ver o todo. Você pega uma folha em branco, bota um pinguinho no meio, pergunta para as pessoas: o que tem aqui? Ah, estou vendo um pinguinho preto. Não, é uma folha em branco com um pinguinho preto. A folha em branco são as qualidades da pessoa, e às vezes ela tem um defeito, e quando você está com orgulho ferido, é tudo, acabou, tudo não presta. O emprego não presta por causa de um dia mau, o casamento não presta por causa de um problema, e não, é o orgulho, precisa ser tratado. Você precisa passar pelo deserto, e a escola de Deus é o deserto, e ser tratado, amém? Em nome de Jesus. Palavras, brigas, questionamentos, põe no seu coração, favor de Deus e orgulho não se misturam. Quem quer ser honrado por Deus precisa abandonar o orgulho, amém? Precisa ser humilde. É água e óleo. Pega água e óleo e bate no liquidificador 1 hora e deixa descansando. O que vai acontecer? Não mistura. Então, Sandra, favor e orgulho não se mistura. Favor de Deus e orgulho. Ou você é humilde e vai viver o favor de Deus, ou você vai ficar orgulhoso e não vai sair do lugar. Quem recebe essa palavra, diga amém. Não tem espaço para as duas coisas. Ou é o favor de Deus, Simone, ou é orgulho. Você tem que levar essa palavra de muita seriedade, que às vezes o fato de você não sair do lugar em alguma área da sua vida, não é o diabo, é Deus. Que primeiro você precisa aprender a se submeter a Ele nessa área sentimental, área financeira, casamento, filhos, ministério.